Fala pessoal, beleza? Como é que vai? Bom, eu vou estar passando aqui uma aula rápida. A aula vai ser mais voltada sobre o conceito, né, do que é Lane Assignment. É um teste também. Todo mundo aqui tem uma vida fora do jogo. E, bom, o que eu quero mais é adiantar, né, a aula de hoje à noite. Não vai ser uma aula somente teórica. O foco é termos uma partida ou duas do time A versus o time B, tá? Não para mostrar quem se sai melhor, mas para que o nosso foco seja voltado para Lane Assignment, tá? Porque a gente vai encontrar isso muito nas screens e também em campeonatos, tá? E as screens que tivemos, se você notar, o time adversário conseguia fazer ali na Summit. Não perfeito, porque é uma coisa complexa, mas a gente sabendo do básico, a gente já consegue se organizar, treinar e começar a crescer esse conceito que é muito forte, tá? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas daqui sabem, mas as que não souberem eu vou falar de uma forma cru e tranquila. O foco aqui é a gente poder tirar dúvidas, né? Tiver algum tipo de ideia também sobre Lane Assignment. E aí à noite todo mundo já vai estar com o conceito já sabendo o que é, e aí a gente pode já fazer e executar de uma forma mais rápida, tá? Então vamos lá. Conceito de Lane Assignment, tá? Lane Assignment, de uma forma bem simples, né? Existem formas e conceitos mais fortes sobre Lane Assignment que a gente não vai falar ainda, mas vamos falar de uma forma mais simples. Lane Assignment nada mais é do que a forma de como você aloca os seus campeões. Lembrando que Lane Assignment só se faz quando tem time full. Dá para fazer com 3 jogadores no mínimo, né? Top, mid e bot lane. Mas é um pouco difícil. Então é mais voltado para time full. Então Lane Assignment nada mais é do que a forma de como você aloca os seus personagens, a sua composição no mapa, a fim de conseguir uma pressão para aí sim a gente conseguir uma prioridade de visão, para assim a gente conseguir uma prioridade de objetivo, e aí depende da nossa estratégia. Resumidamente, Lane Assignment nada mais é do que a forma de como a gente aloca os nossos personagens para assim conseguir uma pressão. Ou, enfim, para conseguir uma pressão, para a gente conseguir um objetivo ou para conseguir setar uma visão. Então, Lane Assignment é isso. É a forma de como a gente joga nossas lanes. A fim de quê? De qual prioridade? De qual objetivo? Isso é Lane Assignment, tá? Resumidamente, tem outras coisas mais fortes que dá para falar, mas mais para frente. Vamos colocar um exemplo aqui. A gente está jogando um Lane Assignment de Renekton topo, Orianna mid, vai na selva, Varus e Thresh suporte. A gente sabe que a selva já começa com essa pressão, com essa formação flutuante, né? Muito cedo, né? Então ela fica aqui embaixo, consegue fazer os campos dela, um exemplo, né? Ela faz o full clear aqui na parte de baixo, sobe, faz o full clear na parte de cima e pega o aranguejo. Vê se tem opção de gank tanto no topo quanto no mid. Se não tiver, ela pode dar B e voltar aqui, porque provavelmente a galinha e as pedras já devem estar iniciando. Ou ela pode entrar em wardar e aí sim dar B. Dando B, ela vem pra cá, consegue fazer o full clear, vê se tem opção de gank tanto no mid quanto no bot. Se tiver, tenta fazer, tirar um flash. Se não conseguir, ou se matar, beleza, a gente volta e começa a fazer o full clear na parte de cima. Mesma coisa. A Vi ela tem essa formação flutuante desde o começo do jogo, né? Porque ela fica na selva dela e ela tem essa opção de também entrar na selva inimiga. Por isso que o Lane Assignment é muito bom dependendo da estratégia. Se a gente quer a estratégia de que o Renekton joga agressivo, é o Lane Assignment nosso que a gente quer. Isso dá prioridade para vai conseguir controlar essa parte de visão. Se a Orianna tiver o Clear Wave bom, pode fechar um 3v2 aqui. Entendeu? Isso é muito importante. Mas por que acontece isso, pessoal? Antes disso, eu quero falar que nem sempre o Renekton vai ficar top lane, né? O top lane Renekton ele vai ficar na lane de cima superior, né? O jogo todo. Nem sempre a Orianna vai ficar na parte do meio o jogo todo, nem sempre a bot lane vai ficar na parte de bot o tempo todo, e também nem sempre a Vi vai ficar na selva dela, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Às vezes ela vai querer entrar na selva inimiga para colocar visão. Isso é o que chamamos de formação flutuante e não formação fixa. Formação flutuante tem esse tipo de movimento, né? Por que acontece isso? Isso acontece por conta de duas coisas, né? Por causa. Primeiro, é o que chamamos de matchup, tá? Por que matchup? Vamos supor
que o nosso time a gente escolheu uma Orianna e teve um matchup contra a Fizz. A gente na seleção de campeões aqui, isso aqui é muito importante a gente poder fazer esse teste aqui mais pra frente. Esse site aqui é muito legal. É um exemplo bobo, tá? Um exemplo bem bobo. Vamos supor que a gente picou uma Orianna First e agora eles veio com Fizz. Fizz e Shen, um exemplo, tá? Só para ter uma ideia. Fizz e Shen. Ora, a gente sabe que o Fizz é mid e o topo Shen, que possivelmente também pode ser uma selva, mas vamos partir do princípio de que o Shen é topo. A gente sabe que o matchup de Fizz contra Orianna, o Fizz é muito forte se ele conseguir encaixar o kit de habilidades dele. E no nível 5 é surpreendente, certo? Então o que a gente pode já fazer a partir da seleção de campeões? Pessoal, vamos pegar um Renekton ou um top laner forte que consiga fazer pressão e que tenha uma certa vantagem contra a Fizz. Ou que pelo menos tenha um 1v1 contra o Fizz possivelmente pareável. Né? Por quê? Como a gente pegou a Orianna, o Fizz ele esmaga a Orianna muito simples. Ainda mais se ele conseguir puxar e rotar, puxar e rotar, puxar e rotar. Ou se ele não tem push forte contra a Orianna, ele consegue limpar um dado de minions, dar B e daqui já partir para um gank. Entendeu? Então é muito forte. Quanto mais o Fizz fica esnobalado, mais fraco a Orianna vai ter chances de conseguir defender um pouco o dano. Porque a explosão do Fizz é muito forte. E o que acontece nesse tipo de formação flutuante que a gente pode colocar em prática a partir desse matchup? Tá? A gente pode simplesmente trocar. A Orianna vai para o topo e o Renekton vai para o mid. Justamente para segurar essa pressão. Tá? Isso é muito importante. Já que o matchup de Orianna contra Shen não é algo igual contra Fizz. Obviamente, a Orianna tem que tomar cuidado. O Shen é tanque, então não vai ter muito dano para conseguir. Porém, a Orianna consegue formar muito mais fácil do que contra um Fizz, entendeu? Só que, obviamente, o Fizz pode subir e o Shen pode descer e acabou, né? Vai ficar nessa mudança. Sim, é o que geralmente pode acontecer. Porém, entra em um conceito abaixo do matchup, né? Que aí é outras coisas, que é o conceito de tempo, né? Por quê? Vamos supor que já está definido e setado que a gente vai fazer essa troca, tá? E o time adversário não sabe. O top e o mid puxa a primeira wave, o top e o mid puxa a segunda wave, a primeira wave, o top mid puxa a segunda wave, o top mid puxa a terceira wave. Na terceira wave, iniciando a quarta aqui, tanto o top quanto o mid dá B, e a partir da base eles já trocam de lane. Isso pode ser uma opção. Caso o mid consiga puxar muito rápido, a Orianna pode voltar no mid, o Renekton pode voltar lá para cima, e quando o Fizz chega, a Orianna puxa full junto com o Renekton lá em cima e faz essa troca. O que acontece? O Fizz ele vai ficar ou estacando a wave, ou ele vai ficar puxando a wave, chega o Renekton aqui, a troca já está errada. O Fizz vai perder tempo se ele subir. Por quê? Se ele perde tempo subindo, o Renekton puxa full e começa a crashar a wave na torre e a perder experiência e gold. E também o Shen. Se ele desce, ele vai perder a torre, ele vai perder um pouco dos minions aqui em cima. Basicamente é um papo de 4 minions. Ou seja, quase uma wave inteira. E o que acontece aqui? Já que crashou a wave aqui, a Orianna desce de novo, Renekton sobe. E aí, se eles quiserem trocar de novo, já vai ser quase uma segunda wave perdida. E aqui a gente coloca no termo de snowball de farm. Tá? Justamente por conta do tempo que a gente teve, a janela de oportunidade que abriu aqui quando a Orianna e o Renekton puxou, essa janela fez com que o Fizz e o Shen ficassem muito atrás. E aí perdesse tanto nível como experiência e gold. Olha só que coisa forte. Então eles têm que aceitar aqui, porque a gente teve tempo na frente. Por isso que muitas das vezes, quando a bot lane vem pro mid primeiro, tem uma certa pressão e eles conseguem fazer uma jogada muito mais forte e arriscada. Porque quanto maior tiver o número de jogadores aqui, maior o número de wards, maior o número de pressão, entendeu? Por isso que é importante a gente tomar iniciativa muitas das vezes no começo do jogo. Tá? Então, acontece essa formação flutuante, né? Nem sempre a gente vai ficar na respectiva lane 100%, por conta do matchup, que eu mostrei aqui também, né? O V1, né? A troca, e também por conta da pressão.
como é o caso de um Varus e Thresh indo no mid. A pressão do Varus é muito forte, porque o Varus ele é o carry que ele consegue farmar de longa distância, dar pouco de longa distância, ele pode ficar na fog aqui, que é no matinho, e ele consegue atirar de longa distância. Ele tem uma ultimate defensiva e ofensiva. Cara, o kit de habilidades do Varus é muito impecável se posto na mid lane. Porque a mid lane é a torre que a gente não quer perder, mas a gente quer levar a torre T1. Então o kit de habilidades é muito forte para o Varus. Por isso que um Ziggs na mid lane é muito bom também, por conta que o kit de habilidades dele é muito forte defensivamente, entendeu? Isso é muito bom. Então a formação flutuante acontece por conta dessas duas opções, matchup e pressão, tá? Então, resumidamente, é isso que eu quis falar para vocês, é uma forma bem básica do contexto. Existem outros tipos de contexto que a gente pode colocar aqui, mas eu quero guardar mais para frente. A única coisa que eu posso adiantar aqui é sobre as sides, né? Além das sides também a gente tem que entender muito sobre o kit de campeões. Como a gente pode identificar o lane assignment do nosso time e do time adversário. A gente pode se basear nesses dois matchups. A gente sabe que uma Orianna side não é muito forte. Porque imagina, se a Orianna não tiver side, pessoal, o Fizz pode fazer side tranquilamente e ele vai matar. O kit de habilidades da Orianna revela se ela é boa side ou não, bem como também o Fizz. O que pode encaixar aqui, ao contrário do Fizz, né? Se não fosse Fizz, é uma Akali, por exemplo, porque a Akali é muito assassina, logo o side é muito forte. Diana também, o kit de habilidades dela tem muito dano e com isso não veio muito forte também. Outra coisa que poderia fazer aqui é uma Ahri, que é assassina também. Então a gente vê baseado no kit de campeões se é bom side ou não. Eu tô falando aqui voltado para o mid, mas só para vocês terem uma ideia que isso daqui pode se englobar em várias outras coisas. O Renekton topo é muito forte side. Então o papel dele é muito forte no V1. Porque se não tem torre aqui na parte da T1, né, do topo, o Renekton consegue pressionar o Shen. E se o Shen ulta, é capaz do time adversário pegar T2. Então a gente pode rolar uma estratégia de vamos fazer uma TF fake, startando com o Thresh, o ultimate do Varus, o Shen ulta e a gente só sai. O que acontece aqui? Não acontece nada, mas a T2 aqui é brutalmente morta, literalmente, pelo Renekton, tá? Então, assim, são várias estratégias. E o que acontece aqui? Como o Renekton tem agora essa pressão na parte de cima, se seta uma visão aqui, já era. É algo muito forte. O Renekton tá de TP. Se vem um jungle aqui, para tentar defender, já que a nossa bot lane está aqui no mid pegando pressão, é duas lanes com pressão com uma só a menos, né? Porque a Orianna, como não é side, o Fizz, se tiver muita inteligência, ele pode vir aqui cortar o mid, né? Cortar a selva no caso, e matar a Orianna. Pronto. E aí começa o snowball voltar para cima para a equipe adversária. Então a gente tem que ficar ciente de várias coisas, o que a gente vai fazer no mapa, entendeu? Então, por isso que, dependendo de como a gente jogar a nossa pressão, a nossa formação, a gente vai ter uma vantagem. E o Master passa por aqui, pronto, o Renekton só sai, entendeu? O Master está descendo, o Renekton volta com essa pressão e fica sempre empurrando algum jogador aqui. Enquanto a gente pode pegar recursos de outra parte do mapa. Basicamente, é isso. Lane Assignment é a forma de como a gente aloca o nosso personagem, né? A nossa formação para conseguir uma certa pressão, entendeu? É basicamente isso.